Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente. Eu sou o João Tibério e tenho comigo o João Paulo e o João Nuno, ou seja, isto é o primeiro rescaldo dos Joões Independentes. Onde Exatamente. tivemos casa cheia, quase todos do Benfica Independente estiveram no estádio, também por isso é que não conseguimos gravar logo no pós-momento. Por isso e também porque acho que deixou marcas em muitos de nós. Foi um jogo muito intenso, uma grande noite, uma noite muito marcante. Começo pelo João Paulo. Olá, João Paulo. Olá, boa noite. Achas que foi uma grande noite europeia? Opá, foi, pelo menos na minha voz para hoje, foi. Acho que foi uma boa noite europeia. Obviamente o resultado não foi aquilo que eu gostava que tivesse sido. Mas acho que dentro do contexto foi uma noite bonita, os adeptos estiveram com a equipa. A equipa fez aquilo que eu acho que também podia ter feito, depois podemos falar mais do jogo. Mas sim, acho que foi uma grande noite europeia, uma noite que eu acho que o Estado da Luz tem que ter mais vezes, porque só quando estivermos mais vezes em momentos destes é que nos vamos tornar também melhores e mais competentes para estas grandes noites que sabe, são diferentes das outras. São diferentes das outras. Acompanhando só, interrompendo já, mas o Marcos esteve nas relotes antes do jogo e dizia que era normal que tivéssemos receio do que tínhamos pela frente, mas o Benfica não sequer está na Champions, vai ter que ter jogos É complicados isto, é e isto. vai fazer parte. E é isso que nos faz grandes. Faz parte, é isso mesmo, é isso mesmo. João Nuno, achas que esta equipa está mais talhada para jogos europeus? Ribeiro, sim, acho que a forma como joga está mais preparada para ser, digamos, um underdog. Alguém que joga por baixo, que joga mais fechado atrás e sai mais em contra-ataque, digamos assim, em transição rápida. Porque os jogadores primordiais da equipa são isso mesmo. O Darwin e Rafa são jogadores de velocidade, de bola nas costas, correr, correr, correr. Claro que na definição tem os seus problemas, como vimos em alguns momentos durante o jogo, mas sim, mas está mais preparado para isso. Por isso é que no Tugão, digamos assim, tem muito mais problemas do que na própria Liga dos Campeões. Mas deixa-me só dizer sobre o dia de ontem, eu acho que foi uma tarde-noite Foi, sim, fantástica a senhor. nível europeu, porque eu saí do pavilhão, pá, completamente Ah, nas nuvens, saí mesmo rouco, porque foi um pavilhão ao rubro com a nossa equipa de handball, e depois foi uma bonita noite europeia, como aquelas que nós queremos viver. Obviamente que a época do Benfica, mesmo com a derrota, e o Aquene escreveu isso, e eu pensei mesmo exatamente o mesmo, que é, não é por estas noites, nem é por esta derrota que a época do Benfica é má. Quem nos dera a nós, todos os anos, está nos quartos de final a jogar com o Liverpool e, entre aspas, a perder 3-1. Não é por aí que o Benfica está mal. e provavelmente se estivesses sempre nos quartos de final, ou muitas vezes nos quartos de final, estavas mais perto de chegar às meias finais, É porque isso mesmo. ganhavas esse É isso ritmo e tudo mesmo. mais. Acrescentar só mais uma segunda pergunta. Tu dizes que é o perfil dos jogadores que prepara mais para este estilo de jogo. Então é mais isso do que sentias que os jogadores marimbam-se e querem brilhar na Europa, ou achas que isso também pode ser uma componente importante? Se me fizer assim, o jogo com o Braga era muito a pensar na Europa, nesta fase já sim. Agora, não creio que no campeonato os jogadores estivessem a marimbar. Acho é que o perfil deles, a forma como jogam e como foi estruturada a equipa, não foi bem pensada. Há já falámos aqui várias vezes de déficit de qualidade em várias posições, mas principalmente na zona do meio-campo, onde nós vemos que há ali graves problemas, e depois na frente, os jogadores que decidem são jogadores de transição, não são jogadores muito de tabela. O Rafa ainda tem um bocado isso, mas quando são equipas fechadas, quando nos fazem o que nós fizemos ao Ajax e ao Liverpool, nós temos muitas dificuldades. E por isso é que digo isso. Obviamente que uma equipa, mesmo com estes problemas todos, tem que ter a obrigação de ganhar ao Portimonense ou ao Arouca desta vida. Não é por aí. Agora, se olhares para o perfil dos jogadores do Benfica, sentem-se mais à vontade, principalmente a defesa, os dois médios, os dois defesas centrais e o médio sentem-se muito melhor assim. Mas, Exatamente. João, mas deixa-me dar aqui, desculpa interromper-vos. Há aqui uma nota curiosa que tem a ver com o número de faltas que nós fizemos com o Braga e o número de faltas que fizemos com o Liverpool, o mesmo número. Ou o número foi 8 e outro 7, mas pronto, é o mesmo número de faltas. E há aqui um dado curioso. Eu acabei o jogo com o Braga e pensei, opá, estes gajos resguardaram-se, não meteram o pé, não fizeram faltas, porque estão todos a pensar no jogo europeu. Este foi o meu raciocínio. O que é verdade é que vamos ver o número de faltas com o Liverpool e foi o mesmo. E portanto, E isso faltou ali uma significa. falta no terceiro golo. E falta dois. Quer dizer, houve uma oportunidade para duas faltas, e portanto até faltaram duas. Mas isto para dizer o quê? Que me parece que eu pensei, ok, eles fizeram de propósito, mas não.
Porque depois a gente... Falta agressividade. Falta agressividade dos jogadores. Talvez. Ou então, aquilo que diz o João Nuno revela uma contradição que é estrutural na própria equipa. Se é verdade que o Rafa e o Darwin são isso, o resto da equipa não tem a agressividade no roubo da bola que permita depois fazer esses lançamentos rápidos. E é esta contradição que nos tem criado problemas. Porque nós, para termos aquelas duas flechas apontadas à baliza adversária, precisávamos de recuperar a bola muito mais depressa. E para recuperar a bola, para apanhar a outra equipa um bocadinho fora de posição, em contrapé. E o que é verdade é que nós não conseguimos fazer. E, na minha opinião, isso resulta de um déficit de construção do plantel que faz com que nós não tenhamos uma equipa talhada para roubar a bola muito depressa. E sentimos mais confortáveis em esperar por eles. E o esperar por eles é ter o Vertonghen, o Grimaldo, não, desculpem, o Vertonghen, o Otamendi e o Weigl posicionados numa certa expectativa, em vez de serem aquilo que o Otamendi às vezes é, e ontem ele fez isso no movimento, de ir atrás do jogador, roubar a bola como se fosse a última bola. Sendo que às vezes desposicionando. Já aí vamos, que eu acho que é a principal diferença. Por isso é que o Liverpool também nos criou muito mais, para além da maior qualidade, superior qualidade em quase todos os setores. Essa, para mim, foi a grande diferença entre o Liverpool e o Ajax. O Haller é um jogador de ficar. O Otamendi sente-se bem com o choque. O Vertonghen também. O Mané, o Salah, móvel, posiciona mais, claro. E a tendência do jogador central, por muito que tente ficar ali, há muitas vezes que tem a tendência de ir. Deixas o espaço livre. E depois aquelas tabelas, aqueles triângulos como o Liverpool faz muito rápidos, cria-te o espaço, e o espaço na primeira parte foi o que não faltou ao Liverpool. Vamos então entrar um bocado no jogo. O Benfica apresentou-se com Vlaco Dimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Rafa, Everton, Gonçalo e Darwin. E entraram ainda Meite, Yaramchuk, João Mário. O Liverpool entrou praticamente na máxima força com Alisson, Robertson, Van Dijk, Konaté, o Arnold, Fabinho, Thiago Alcântara, Keita, Dias, Salah e Mané. E ainda tiraram do banco Milner, Firmino, Gomes, Jota e Anderson. É absolutamente avassalador. Opiniões sobre o 11. Este era o 11 que o Benfica tinha que apresentar? Podíamos ter feito algo diferente ali? Não. Acho que João Nuno, se calhar para começar e a seguir vamos lá. Eu acho que podias e devias. Eu acho que o Veríssimo, quer no discurso, quer no 11, quis fazer uma espécie de imitação ao que fez com o Ajax. E são equipas diferentes. Por muito que sejam fortes, o Ajax era fortíssimo, mas o Liverpool, como nós falamos, está no top 3, top 5, digamos, das melhores equipas do mundo. O que eu, aliás, escrevi isso no Twitter antes do jogo, eu acho que o Benfica devia ter jogado com 3 médios, com o Taarabt a ser um médio mais à frente, para precaver exatamente aquilo que ele é, eu chamo-lhe um jogador bomba-relógio, porque tanto faz uma coisa boa, como a seguir pode explodir. Mas às vezes a mesma jogada. Se explodir com um João Mário e com um Weigl atrás, é diferente que explodir só com um Weigl atrás. E eu achava que deviam jogar os 3 no meio, o Darwin à esquerda, que é onde cria mais problemas às defesas contrárias, sempre da esquerda para dentro, e o Gonçalo Ramos na frente, uma espécie, não me levem a mal, mas uma espécie de Thomas Müller do Benfica, no sentido de desce, vai dar apoio, volta a aparecer à frente. Para o Rafa e para o Darwin, eu punha isto. Eu acho que o Veríssimo teve muito mal no 11 inicial, porque o Liverpool tem um meio-campo completamente diferente do Ajax. O Liverpool meteu um Keita e o Jordan Anderson, que é normalmente o titular, e o Keita entrou, e o Keita para mim foi o melhor jogador em campo, a par do Luís Dias. Foram os jogadores... o meio-campo do Liverpool é muito diferente, porque assim, tens um Fabinho mais estático, mas recupera muitas bolas. Tens um Keita que consegue ir com a bola, e depois um Thiago Alcântara que pausa o jogo e mete as bolas onde quer, de um lado e do outro. E ainda atrás tens 3 jogadores, os 2 laterais que cruzam como ninguém e metem bolas em profundidade como ninguém. Sim. Eu costumo dizer que é a melhor equipa a cruzar no mundo e que cruza para a cabeça dos jogadores, nunca para o espaço, e um Van Dijk que de trás também mete bolas muito bem para a frente. Van Dijk no estádio é um monstro. Eu fico com a ideia. Ocupa 2 lugares. Ocupa 2 lugares. Mas o Klopp, um que rodou, digamos assim, foi ali um no meio campo, a questão do Jota jogar, mas aí não é uma rotação, e o Konaté em vez do Matip, que era aquilo que se calhar mais esperava. O Benfica, eu acho que o 11 foi mal escolhido, e depois viu-se as debilidades disso, porque o Gonçalo Ramos não foi o mesmo do Ajax, e isso
foi difícil para o Tarabt e para o Weigl. O Tarabt quis jogar rápido, porque é assim que tem que se jogar contra estas equipas que pressionam, que massacram, mas depois jogar rápido, o que é que vai dar? Erro. Falha a bola. E erros contra... É assim, se o Ajax, se nós nos lembrarmos da eliminatória do Ajax na primeira parte, o Ajax podia ter feito o 3-0. Houve ali 1 ou 2 momentos que podia ter feito o 3-0, não, 3-1 na altura, creio que era o 3-1. Sim. O Liverpool, quando normalmente tem uma oportunidade, apesar de ter falhado algumas, normalmente é uma equipa mais mortífera. E em 2, 3 passos consegue chegar à área muito mais facilmente. É muito mais objetiva que um Ajax que está ali, passo. Eles 2, 3 passos metem a bola na... Deixa-me fazer uma pergunta, porque eu concordando contigo, depois fico numa dúvida. Eu iria dizer, o Benfica jogou com 4-3-3, porque o Gonçalo foi mais médio do que avançado. Certo? Okay. Dentro deste raciocínio. Se não foi assim, porque era o que eu diria, se não foi assim, a pergunta é difícil. Quem é que tu tiravas do 11 e quem é que tu terias metido? Não, o que eu faria era 3 médios com diferentes características, porque o João Mário tem uma coisa que é segurar a bola, é um jogador de pausar mais o jogo, consegue ter em breves momentos, e ainda por cima, depois do gol que entrou razoavelmente bem em Braga, era uma questão de aproveitar o melhor momento, ali um momento, metias o Adel à frente, o Gonçalo na frente mesmo, como número 9, falso 9, digamos assim, o Darwin pela esquerda, eu tirava o Everton da equipa. Ok. Porque pronto, o que eu fazia era o Everton vinha do banco. O Everton também não está em campo há muito tempo. Teve mais defensivo neste jogo, ou seja, não, o Everton esteve mais a eu vi uma estatística qualquer que ele roubou 11 bolas. E ele até teve melhor defensivamente que ofensivamente. Mas eu acho que para explorar as vantagens dos Darwins e dos Rafas, devia ser mais assim para colocar a bola nas costas, porque eu vejo o Darwin no meio, é um jogador que sofre, no sentido de está sempre a pedir a bola e depois nunca tem a bola, porque ele não é um jogador de contacto, de ganhar a bola de costas, não é um jogador... Esse trabalho faz melhor o Yaramchuk. Pois, se era para jogar com alguém a estancar, sim, mas eu acho que no Yaramchuk, para este jogo, com o Van Dijk, eu acho que ele não ia ser comido. Eu acho que tinha que sair o jogador, o Gonçalo Ramos saía, e os Rafas e o Darwin avançavam nas costas. Era a única forma, claro que não é a forma que eu mais gosto. Eu gostava que o Benfica trocasse a bola, conseguisse ter 3, 4 passos seguidos, mas da forma como o Benfica montou, eu acho que era o melhor 11 para João Paulo, e tu? Tu tens algumas dúvidas? Pois é isso, porque eu faço exatamente a mesma leitura que o João Nuno, e por isso eu quando digo que faço a mesma leitura é no sentido do Gonçalo Ramos fazer de João Mário. Portanto, a grande diferença estará aqui. Depois, eventualmente, eu acho mesmo que era importante que o Everton estivesse, porque as alas do Liverpool são fortíssimas. E, portanto, eu acho, não me pareceu mal, que nós tivéssemos 2 homens em cada uma das alas a tentar segurar o jogo do Liverpool. Sendo que, depois de ter visto o jogo, podemos sempre dizer que podia ter sido de uma maneira ou podia ter sido de outra. No entanto, eu gosto sempre de me posicionar antes do jogo que eu teria feito. Eu antes do jogo pensei, faria o que fez o Veríssimo. E, portanto, acho que o Veríssimo escolheu o 11 certo para entrar em campo. Embora depois, se calhar, teria feito outras coisas. Mas o meu raciocínio na altura foi, isto. Tem que ser assim. Confesso-te que, olhando para o que eu vi do Liverpool, eu acho que este ano, ou esta época, vi os jogos todos do Liverpool, eu confesso que dei por mim a pensar o que é que eu faria para parar esta gente. E não é fácil. Eu tenho dito que o Liverpool é, para mim, a equipa competitivamente, deste ponto de vista competitivo, a melhor equipa do mundo. Porque é aquela que é mais regular na forma como joga, mais linear, joga sempre daquela maneira, com a mesma intensidade, os jogos são sempre muito... A mesma maneira, apesar de ser muito mutável ao longo do jogo. Absolutamente. Ou seja, eles atacam o jogo de formas diferentes. Absolutamente. Bolas mais longas, mais curtas, mudam muito. Todas as maneiras. É isso que é impressionante. É muito versátil e está muito bem trabalhada por aquilo que para mim é também eu sei que isto é polémico. Eu, se pudesse escolher um treinador para o Benfica, não escolhia o Guardiola, escolhia o Klopp. Mas isto é polémico. Mas se qualquer um deles vocês quiserem meter dentro do saquinho e tirar à sorte, também não está mal. Mas nós vamos pôr-te a votação do público, se queremos ficar sem o João Paulo, daqui para a frente. E lá vou eu. Pegando um pouco no filme do jogo, eu acho que o Benfica entrou, vamos dizer, um pouco receoso na frente de ataque, mas competente defensivamente. Só que o gol deles surgiu muito cedo. E acho que há um desnorte nos momentos seguintes. Aos 30 minutos havia 9-1 em lances de ataque. Chegaram a temer que íamos ter uma goleada antiga, João Nuno?
Eu só não temi por aquilo exatamente também escrevi antes no Twitter, que é o City notou-se perfeitamente que o Liverpool notou-se perfeitamente que ia para o jogo do tipo, vamos decidir isto, tentar ir para o intervalo já com isto mais ou menos encaminhado e a partir daí fazer uma gestão, porque é verdade, isto não é de minorizar a exibição dizer que o Benfica fez uma segunda parte só porque o Liverpool baixou, mas é normal, se fôssemos nós o Liverpool, se tivéssemos um jogo, nós com o Porto na semana, é normal. É o que nós fazemos. E o Liverpool fez uma primeira parte avassaladora, no sentido, nem precisou de carregar, digamos, com aquela garra toda, mas jogou o seu jogo intenso, competitivo, de tabela, de bola na profundidade, como estavas a dizer, multifacetado em várias ações, os laterais a subir, a cruzar, bolas na área, bolas em tabela com o Salah, com o Mané, com o Luís Dias. Foi muito. A capacidade que o Benfica hoje em dia tem é praticamente impossível. Se o Benfica tivesse outro tipo de jogadores, outro tipo de jogo, outro tipo de atitude competitiva, digamos assim, no clube em si, eu se calhar exigia um bocadinho mais. Perante o contexto que nós vivemos, eu achava muito difícil o Benfica fazer algo mais. O Benfica fechou-se, e bem, como tinha que ser, ainda bem que não fez aquela coisa. Ainda teve ali uns lives que podia ir atrás do público, que é ir para a frente, pressionar o Liverpool. É que se fizesse isso, então aí espaço nas costas. Podiam ser 4 ou 5 ao intervalo. Ainda bem que não intervalo. fez. Ainda bem que não fez, juntou linhas, tentou sair. Os gols do Liverpool. O primeiro acontece numa bola que não pode acontecer. O Everton não pode estar em cima do Konaté. É um erro. E ainda por cima de um treinador que era especialista de bolas paradas, do Bruno Lage. Eu continuo a dizer, o Benfica quer, na ação ofensiva, onde quase nunca não faz gols de bola parada, em perigo muitas vezes cria. E depois na defensiva, que leva constantemente gols de bola parada, é um erro, e aqui não tem nada a ver com o Liverpool. Aqui é um erro claro da estratégia do Benfica na bola parada. Mas parece que é o Vertonghen que falha o tempo de salto, não é? Acho que não é o único problema. Mas, Tiver, onde a zona, eu não estou a dizer que o Benfica tem que fazer a marcação individual, mas o Everton nunca pode estar na zona onde está o Konaté, na minha opinião. É um erro claro, porque o Everton não tem hipótese de disputar uma bola aérea com o Konaté. Mas João Nuno, sabes o que é que eu sinto que às vezes acontece neste tipo de jogadas? Há uma prática que não sei se é comum no Benfica, mas uma outra vez eu atrevo-me a pensar que talvez seja. Que era aquela ideia de ter os pequenotes, os gajos do meu tamanho, a esturbar o salto dos maiores, como se fosse a fazer um bloqueio, tentando que quando eles forem saltar com os centrais... Exatamente. Eu não admito que possa ter sido isso. Ou seja, então o Everton foi menino. Ora, qual é a minha dúvida? É se a indicação do Everton é tu vais impedir que o Konaté salte. E portanto tens que o esturbar, agarra-te aos calções, às meias, faz o que tu quiseres. Mesmo assim eu acho que é arriscado. E deixa-me só dizer uma coisa. No segundo golo, que é um erro do Tarab, mas também é um erro, porque é um erro da equipa no conjunto, porque o Tarab quer jogar logo de primeira. E não há ninguém que lá está. Muitas vezes nós dizemos assim, os jogadores do Benfica parecem todos fracos. Porquê? Porque o coletivo parece que não funciona. Não defende, não se aproxima. Quando o jogador tem a bola, os outros jogadores parecem que estão longe. Parece que dizem, olha, agora decide tu. Não parece, estão mesmo longe. Complica a possibilidade de passe. O sentido coletivo da equipa, tu vês os jogadores do Liverpool, o Salah recebia a bola, tinha sempre um médio e um lateral. Eles tinham mais jogadores que nós, meu. E chegou uma altura, e pronto, e surge o segundo golo, a partir daí, do segundo golo, o que é que tu pensas? Pá, o Liverpool carrega e leva as 3 ou 4, e pá, e vamos a Anfield ver só um bonito estádio, um dos estádios mais míticos do mundo, ou então o Liverpool para e o Benfica reage perante essa paragem, porque não chega só o Liverpool parar, o Benfica reage, e pronto, e foi isso que aconteceu na segunda parte. Mas na primeira parte nós temos ali um live só acho que passa a mensagem para a segunda, que é o lance final do Rafa. Sim, onde o Rafa que é uma personagem que é surrealmente incrível, porque nem num jogo de Champions parecia estar motivado. Eu não estou a dizer que ele não estava, atenção. Eu estou a dizer é que ele parece um jogador noutro planeta. E durante os primeiros 30, 35 minutos parecia que estava tipo, estamos a jogar contra o Arouca, não quero saber disto. Mas depois tem ali umas reações de vez em quando e acho que esse lance final foi a motivação para a segunda parte. Pensa naquele lance. Há um lance que eu há pouco estava a dizer em privado, depois até poderia dizer também em público, da forma como eu reagi a uma bola que o Rafa não foi. E depois, aos 80 e tal minutos, ele faz uma correria maluca para tentar pressionar o Alisson, que quase lhe rouba a bola. E diz, isto é doido. E ele parece que tem dupla personalidade. Por um lado é um bonequinho daqueles que fica quietinho
e tipo figura pop que não se É mexe. quase um jogador incompreensível. E ao É, mesmo tempo parece um boneco que corre imenso, parece que tem ali uma coisinha nas costas que alguém lhe dá corda, e ele vai por ali fora. Opa, mas agora deixa-me só eu dizer por uma coisa em acaso, relação a isto do Liverpool. Só. O que é que eu senti? Que houve da parte do Benfica na primeira parte falta de jogadores, e os nomes que eu vou dizer não é perspectiva de comparar, mas faltam jogadores como um Gaetá, um Enzo, um Sálvio, que tenham a bola no pé e que não tenham medo. medo de existir, não é? O pânico quase cénico de entrar em palco, eu não vou conseguir dizer a minha deixa. Assumir, assumir. Sim, sim, Não, sim, houve, sim. calma, estou aqui, não é? Ah, E eu Ó João senti Paulo, isso. sabes quem eram os dois jogadores que eu senti isso? Por incrível que pareça, o Gilberto, que parece estar a defrontar. Se tiver o Salah à frente dele, é igual a estar Uhum. o Rui Gregório. O que às vezes é, o que às vezes é Que às dramático. vezes corre mal, mas sim, sim, sim. Mas é assim. E o Darwin, que para mim é Isso. claramente o melhor jogador do Benfica. E o Darwin está na frente com o Van Dijk, está na frente com o central do Arouca e vai para cima deles. E depois faltava, mas lá está, qual é a zona mais importante do terreno? É o É meio campo. campo. Onde se cria, E onde se faltava-te faz um jogo. jogador que assume, que deixa a bola e a equipa respira pelo menos Isso. 10 segundos. E não tinhas. O Weigl estava sempre marcado na pressão do Liverpool e depois o segundo médio, que era o Tarapte, que é um jogador, é o tal bomba-relógio, que arrisca. E depois se arriscas, pá, Mas não, faltou-me essa sensação do conforto de eu saber que vou pegar na bola, e não a vais perder opá, logo a seguir. Exato. e não vou perder um E, segundo que depois. permite descansar, porque senão estás a Descansar com jogar o bola. jogo todo, E senão estás mentalmente. a correr sempre, que é muito mais desgastante, estás ou a defender ou a ter que atacar rapidamente. E os jogadores precisam de pausar um pouco. Era só isso, esses 10 segundos que vocês falam de tomar no meio campo, é necessário às vezes para a equipa Havia dois reequilibrar. jogadores que podiam fazer isso no Benfica. Um é o Grimaldo, mas o Grimaldo estava muito mais preocupado com o Salah do que outra coisa. Sim, sim. E Claro. outra era o Rafa. O Rafa, que é um jogador de explosão, na primeira parte praticamente não existiu. E é ele que Claro. normalmente leva aqueles 10 segundos a bola no pé, ganha lançamentos, respira a equipa. E o Benfica na primeira parte foi assustador, porque chegou uma altura em que parecia que o Liverpool estava de todo lado. E Sim, atenção, e sim. há aqui um jogador muito importante. O Odisseias, eu já sei que esteve mal num golo, mas na primeira parte, nas saídas à Uhum. bola, ele tem ali uma ou duas defesas que foram importantes, porque mais um golo na primeira parte ia ser. Era o fim. Em relação à segunda, acho que é consensual que entramos bastante bem. Se calhar em parte por causa do último lance da primeira parte. O estádio empolgou. Acho que se pode dizer que acreditamos, depois é questão de expectativas que temos, que podíamos ter chegado ao empate. Agora, à segunda-feira é fácil jogar no Totobola. Acham que devíamos, a certa altura, ter-nos contentado com o 2-1 e recuar no famoso 5-5-0 do Atlético Madrid, que estava a acontecer à mesma hora no outro campo, ou ser o Benfica obriga-nos a ir à mesma correndo o risco de levar o terceiro, que aconteceu. João Nuno, para começar. Eu não. João Paulo, fala, João Paulo. Sim, eu gosto sempre de fazer aqui, partilhar convosco os sentimentos que eu tive naquele momento. E eu comentei para a malta ao meu lado. Neste momento, se eu fosse Veríssimo, segurava o 2-1. Estavam assim. Porquê? Porque com a questão do não gol fora, para simplificar a conversa, nós irmos a Liverpool e marcarmos um golo, está a eliminatória empatada. E portanto, a partir daí o jogo está aberto. Eu não ia atrás do prejuízo, confesso-vos. Na altura foi o que eu pensei. Estamos já com o Liverpool 2-1 em casa. Não é um péssimo resultado. E eu tenho medo que se formos para cima deles, com as substituições que eles possam fazer, Mas e vocês foi o que acham que o aconteceu. Benfica foi para cima do Liverpool? Não foi. Eu estou a dizer que eu pensei Mas não que. recuou bem. Se calhar não soube recuar bem, ou não Não soube defender sei. bem. Não soube fazer uma falta bem. Uma Isso. falta. Eu diria que há ali dois momentos, é assim. Até eu acho que até Do aos ponto de vista do 60 jogo, e tal, 70, o Benfica ainda tentou e depois deixou de conseguir. Eles isso. voltaram a pegar no jogo. Há um momento, quando o Klopp diz, ei, para aí, os tipos estão a crescer. Tira 3, mete 3, o jogo morreu. E esse para mim é um momento antes e depois. O primeiro momento nós estávamos bem, e ele que já viu o jogo hoje, ao ver esse momento, nós podíamos ter chegado lá. Podíamos mesmo. Há ali bolas que com um bocadinho de sorte talvez tivéssemos chegado lá. E depois quando o Klopp mexe no jogo acabou. Portanto, eu nesse momento pensei, não, é melhor estar quietinho, deixa estar assim. E 2-1, não vou dizer a barbaridade que era um excelente resultado. Perder nunca é bom.
E 2-2 era melhor do que 2-1, como é óbvio também. Mas reparem, 2-2 em nossa casa significava que nós tínhamos que ir ao Liverpool marcar. Perder 2-1 também significa que tínhamos que ir marcar. Do ponto de vista da abordagem ao jogo, é evidente que marcar um gol ou marcar dois não é a mesma coisa. Mas se nós tivéssemos a perder 2-1 e fôssemos para o Liverpool, marcássemos um gol, estávamos empatados. E essa é a minha leitura. Infelizmente não tive razão e o Liverpool marcou o terceiro e cria uma dificuldade gigante. Gigante. Tiber, deixa-me só dizer uma coisa em relação à segunda parte. Eu acho que esse lance final é motivador, o lance do Rafa no final da primeira parte, e depois o Liverpool, como te disse há um bocadinho, baixou um bocadinho, digamos, a intensidade. Pensou o City, venha o City, jogo decisivo para o campeonato, pá, isto já mais ou menos controlado, sentia-se que o Benfica, pouco ou nada de perigo, ia criando, e aconteceu logo aquele lance que motiva e empolga o estádio, que é o falhanço do Konaté e o Darwin, atenção. A finalização do Darwin já é uma finalização muito melhor que o Darwin inicial no Benfica. O Darwin inicial do Benfica fechava os olhos e a bola podia entrar, mas podia ir para o terceiro anel. Ali e não aproveitava o erro. E ele aproveitou o erro. E passou à baliza. É muito diferente. Aliás, até a recepção dele foi boa, que por norma não tem graves problemas. A bola nunca para no pé, bate e vai. Pronto. Sim. E a partir desse momento o estádio empolgou-se, o Benfica motivou-se, o Liverpool ali abanou um bocadinho, sentiu-se claramente isso. E o Benfica tem ali, digamos, duas chances, mas uma muito mais que outra, que é a questão do Darwin de cabeça, que era um lance difícil, mas se o Darwin dominasse ali melhor, podia dar, e a questão do Everton. E para mim, esse falhanço do Everton é um falhanço de jogador que não pode acontecer neste tipo de jogos. Eu disse, até no Twitter tinha dito, o Benfica vai ter 2-3 chances ao longo do jogo todo. E teve, porque eu vi um jogo com o Watford do Liverpool e o Watford teve 2 chances de caras na baliza. O João Pedro, ou lá como se chamava, não é João Pedro, era outro nome qualquer, teve na cara do Alisson. E o Benfica teve essas 2 chances. O Everton ali só tem que passar à baliza. E eu muitas vezes dizia, e não tem aqui a ver o jogador em si, o Pizzi é um jogador que ali, naquele momento, definia muito melhor que o Everton. Eu só estou a dizer naquele momento... Mas o Pizzi era dos que melhor definia. O Pizzi tem uma série de problemas, mas que era dos que melhor definia neste plantel. Eu gostava de ter jogadores na definição, porque o Rafa e o Darwin, digamos assim, são jogadores que conseguem aparecer muitas vezes na área, cavalgam. E depois nós precisamos de ter um Jonas, um definidor, um jogador que a bola encosta a bola para a baliza. E ali o Everton tem a baliza, é quase um penalti em movimento. Ele, se ele mete a bola para a direita, faz o 2-2. E a partir daí o jogo... E a eliminatória em si era completamente diferente e se calhar podia ser um Ajax 2.0. Obviamente estamos a falar nos X, mas esse existiu. O Benfica teve a chance claríssima de fazer o 2-2. E será que a equipa quebrou depois disso também, psicologicamente, temos falhado aquilo? Como o João Paulo estava a dizer, o Klopp faz as 3 mexidas, que não é no sentido de atacar, é no sentido de estancar, no sentido, opá, vamos parar aqui o jogo. O Benfica também, e com respeito, obviamente, pelo Liverpool, não ia para cima. Tentou ali ir saindo uma outra vez, e eu acho que aí o Veríssimo tardou nas substituições. O João Mário devia ter entrado muito mais cedo, na minha opinião, não consegui perceber a questão. Ele entrou, creio que aos 84. Sim, uma coisa completa. Eu acho que o João Mário devia ter entrado mais cedo, logo a seguir ao Tarado levar um amarelo, entrou o Maite. Eu acho que o João Mário devia ter entrado, devia ter saído o Everton, Darwin à esquerda, lá está. O que eu pedia no início podia ter passado na segunda parte. Mas o Veríssimo eu acho que continua, apesar de ter melhorado no Ajax, ter feito um bom, digamos assim, um bom roleplay nesse jogo de substituições, mas eu acho que continua a ler pouco o jogo. É um jogador, é um treinador de substituições quase banais, já sabe o que é que ele vai fazer, é um bocadinho mais do mesmo. E pronto, obviamente eu não estou aqui a dizer que o Veríssimo, o Benfica é melhor que o Liverpool é muito melhor que o Benfica, mas eu senti que ali em um ou outro momento o Veríssimo podia ter feito mais. E depois a bola final do 3-1, quando nós todos, e eu a pensar assim, vou a Anfield, e o Benfica tem uma leve, mas podia marcar um golo primeiro e estamos dentro da eliminatória, mas não, o Benfica leva o 3-1, em mais um momento, e ainda agora estávamos a dizer, eu chamo-lhe o momento Rames Rodrigues, que é o momento de um jogador que cavalga metros e metros e metros e que não há alguém que lhe dê uma troçada, como se costuma dizer na gíria, e não leva amarelo, e tens 2 possibilidades. Não, o Maite, e a forma como o Maite aborda o lance é de um jogador que é incrível. Ele não tem falta de ritmo competitivo Tibério, falta de tusa. Parece-lhe falta tudo ali, é incrível, não tem aquilo, e depois não faz a falta, e o Liverpool são jogadores
de outra craveira, o Keita faz uma jogada muito boa, mete uma bola fantástica e pronto. E depois o Luís Dias, como ex-melhor jogador do campeonato português, e o Odisseias está mal aí na cobertura da profundidade, que é um dos erros claros do Odisseias já há muito tempo, não é de agora. Sim. É um lance difícil, atenção, não é um É lance... um lance sempre difícil. Mas o Odisseias tem esse problema de controle da profundidade e ele passa por ele 3-1 e a eliminatória, pá, sendo realistas, fica praticamente entregue. Obviamente, nós sendo do Benfica, o 1% está ali sempre no coraçãozinho a pensar que um golo cedo em Anfield, com o Liverpool a pensar Pô, a única coisa é que no eles vão tentar City marcar um outra vez, cedo. porque eles têm o Pois. City outra vez a seguir para a meia-final da Taça da Inglaterra, pode acontecer, mas obviamente, eu acho que é um resultado, sinceramente, perante o que eu vi do cômputo geral, injusto. Eu acho que a vantagem de um golo para o Liverpool era o mais justo face ao que se passou no jogo. Eu tenho depois aqui uma sensação desconfortável, que é, eu acho que é bom para nós que o Liverpool corra muito mal com o City. Isto é, se o Liverpool correr mal com o City, vai estar desconfortável para jogar connosco, emocionalmente mais instável. Mas ao mesmo tempo... dá prioridade à Champions. Ora, mas depois dá prioridade e eu fico, e agora o que é que eu não quero? Vale a pena pensar não vale a neles. pena pensar nisso, mais pensar em nós. Agora, do ponto de vista da abordagem sobre a questão das substituições, eu acho que a péssima construção do nosso plantel levava-nos a este cenário. Há lá um momento em que eu, meia culpa, meti os pés no banco da frente, olhei para o nosso banco e pensei, meu Deus, e agora? E agora nada. Que este problema não vem desta temporada, De nem todo, da penúltima. de todo. É a forma, e nós já falámos aqui várias vezes, como o plantel se tem vindo a deteriorar de ano para ano. Não, mas pior, atenção, na parte final do Tetra, possível penta, infelizmente, não é? Houve ali um decréscimo de investimento. Os últimos 2 anos são... Mas investimento não é de qualidade. O dinheiro que tu gastas... Mas Tiberio, mas lá está. Mas tu investiste. Agora investiste foi muito mal. Pronto. Não olhas para o mercado interno, por exemplo, não aproveitas formação. Mas a questão do gastar muito dinheiro pode não querer dizer nada. Aliás, nós hoje em dia vamos às compras e estamos a gastar mais dinheiro que gastávamos há 6 meses. Sim. Ou seja, isto também, porque se nós andamos a vender jogadores, às vezes que nos parecem subvalorizados, significa que também andamos a comprar subvalorizados. Esse é um dos problemas. Conseguem definir qual é que foi o momento do jogo para cada um de vocês? João Paulo? O terceiro gol do Liverpool. Porque foi aquele que me destruiu o baralho de cartas que eu estava a construir. Era só um baralho de cartas. Sim. Mas olha, eu li recentemente um livro, não é de autoajuda, mas anda lá, pareceu-me assim à mão, nem consigo dizer o nome. Era uma coisinha muito pequenita, em que dizia que uma peça de dominó consegue derrubar outra peça que tenha 50% mais de tamanho. E, portanto, em tese, eu derrubando uma peça vou conseguir derrubar quase um edifício, por aí fora, e patatá. E era isso que eu estava a construir. Eu estava a meter as pecinhas todas para pensar em Anfield, vamos ter uma peça muito grande que vai deitar abaixo o Liverpool. E no exato momento em que eu vou meter a última peça, que era ao fim do jogo, e o 2-1 para mim estava bem, o Luís Dias deitou uma peça ao chão. E aí tudo aquilo que eu preparei caiu tudo. E lá se foi. No momento do jogo, o gol do Liverpool, o terceiro. Eu só para não dizer o mesmo que eu acho que é o mesmo, porque foi mesmo, exatamente a mesma sensação que tive, digo-te o possível 2-2 do Everton, porque pá, foi mesmo na minha baliza, na baliza grande, onde eu vejo os jogos, pá, e é aquele sentimento de se tivéssemos um jogador às Jonas, a bola entrava, e entrando 2-2 com aquele estádio como estava em polvorosa, pá, nunca se sabe o que é que uma noite europeia do Benfica está reservado. E fica sempre aquele amargo, pá, porque tivemos a chance e podia ter dado no mínimo um empatezinho ali naquela altura e depois era fechar a porta e quem sabe um contra-ataquezinho podia ainda dar um golito, mas um 2-2 já era fabuloso e depois aquele gol final que arruína tudo. E eu, para não dar consenso entre os Joões, vou dar... Eu, por norma, sou pessimista, vou dar um aspecto positivo, o golo. Lá onde eu estava ali, eu vejo também lá embaixo no topo. O golo foi festejado como já não festejávamos há muito tempo. Escadas abaixo, ainda estou com as costas marcadas. Foi muito, muito bom aquele golo. Acho que nós também precisamos... As noites é o tempo antes, nas relotes, rever malta. Temos a possibilidade de ter este estádio nos quartos de final. Houve muita coisa boa. Mas o golo é sempre um momento orgásmico porque esperamos. E foi o que faltava para empurrar aquele estádio para alguns minutos de
extrema loucura. E mais à frente vamos falar que depois nem sempre foi bem trabalhado pelas claques para manter esse fogo, mas que houve fogo durante alguns minutos a seguir ao golo. Houve fogo. Merecíamos aquilo. Passando aos jogadores, vamos dar aquele momento, notas dos jogadores, que vamos passar a correr mais ou menos os vários jogadores, podem parar ou não um bocadinho mais em quem acha que merece uma especial referência. João Nuno, jogadores. Olha, Vlaco Dimos no melhor e no pior, no sentido que aquilo que ele é bom, que é dentro da baliza e às vezes na saída, no 1 para 1 com os jogadores contrários e depois no controle da profundidade onde ele é pior, e viu-se o bom e o mau dele, e eu continuo a achar que ele não é guarda-redes para ser titular do Benfica. E lembro-me de um guarda-redes, só aqui a detalhe de foice, um guarda-redes, acho que é suíço, não sei se é Sommer, acho que se chama assim. Eu olho para ele e digo assim, pá, porquê é que este guarda-redes não está no Benfica? Por exemplo, mas pronto, isso sou eu porque não percebo nada disso. O Gilberto, que é um jogador que é aquilo, o Gilberto, obviamente que vai cometer erros táticos, porque ele continua a cometer esses erros, mas é um jogador que cai no goto do adepto, porque leva a equipa para a frente, arrisca, olha, vai para a frente, tenta empurrar a equipa, tem aquele lutador, aquela forma lutadora de ser. Eu acho que teve nota positiva, o Odisseias ficando ali no meio, digamos assim. O Otamendi e o Vertonghen, um jogo mais para baixo, mais negativo, porque faltou-lhes aquela referência para eles, que eles precisavam para ter o jogo deles, e não tiveram. O Grimaldo só se preocupou no momento do Salah, mas acabou por não perder quase nenhum duelo com o Salah, não foi assim tão comido, digamos, como até, por exemplo, com o Antony, foi mais até, principalmente no jogo cá, numa fase do jogo. No jogo lá não, mas aquele Moetek, ela como se chamava do PSV, também era um jogador que o partiu todo cá na luz. O Weigl também não teve um jogo de estar a tentar apagar todos os fogos que o Tarab ia criando e não conseguiu. O Tarab fez um jogo negativo. O Rafa, lá está, 40 minutos ou 44 minutos de apagão completo e depois apareceu nos melhores momentos do Benfica. Tenho o dedo do Rafa. O Darwin, claramente o melhor jogador do Benfica hoje em dia. O Everton, mais preocupado com a fase defensiva, mas também nós precisamos de um Everton a assumir. Lá está aquilo que o João Paulo estava a dizer, de um Sálvio. O Everton devia ser esse jogador e ainda não é, ainda arrisca pouco 1 para 1, falta-lhe algo ali, falta aquele extra. E o Gonçalo Ramos, que teve, eu acho que neste jogo teve um bocadinho abaixo. Nos jogadores que entraram, o Meite teve horrível, no sentido, foi um peixe fora d'água, não estava ali naquela intensidade do Liverpool, naquela forma de jogar, ele estava ali perdido completamente no jogo. O João Mário entrou tarde, pouco ou nada podia fazer, tirando a questão da falta, mas entrou demasiado tarde. E o Yaremchuk, que eu acho que ali naquele momento fez algum sentido, mas não teve bola para ter. O Veríssimo também tem uma nota, eu diria que é B, porque assim, face ao plantel que não foi ele que construiu e as debilidades todas, mas mesmo assim ele é um treinador, como eu disse a semana passada naquilo que fizemos, é um treinador de camadas jovens, não é de equipa principal. Ele tem dificuldades em assumir essa questão de ser treinador principal, mesmo na mensagem que passa, é muito difícil, é sempre uma mensagem a dizer sempre o mesmo, e isso ele é um treinador que não é aglutinador, ninguém acredita na mensagem, como eu não acredito. Eu acho que dificilmente os jogadores acreditam, e isso é que me causa desconforto. João Paulo? Concordo com quase tudo, só dar aqui duas referências, uma em relação ao Vlaco Dimos. Eu percebo o que o Klopp disse, porque no fundo usa um lugar comum para valorizar o resultado da equipa dele, mas no fundo mostra-nos a todos nós uma coisa que também já sabemos. O Vlaco Dimos dentro dos postos é um jogador simpático, controla muito mal a profundidade, como vocês já disseram, e com os pés também não é propriamente brilhante, mas na baliza de facto não é dos piores. Se ele tivesse os outros níveis de competência, exatamente como este, se calhar era um guarda-redes para o Benfica. E na saída dos postos, na bola aérea também não sai. Aliás, um dos meus filhos que foi comigo ontem ao estádio, foi a primeira vez que vi um jogo de handball ao vivo, e a determinada altura dizia ele, o guarda-redes de handball do Benfica não podia vir para esta baliza. Porque dizia ele saía-se bem aos cruzamentos, de certeza, e com as mãos apanhava a bola. Mas infelizmente há muitas diferenças, mas sim, mas os guarda-redes de handball são uma coisa louca, é um respeito enorme para o guarda-redes de handball. Absolutamente. São autênticos loucos. Até pela integridade física, que é colocada à prova a todo momento. Mas foi piada ele ter dito isso. Depois, queria destacar o Gilberto.
O Gilberto, entre benfiquistas, o que eu já vou ouvindo muito, é o nosso Maxi 2. Muita gente a dizer isto, eu ouço gente a dizer isto. Não Vai acho que acabar da mesma seja... forma? Por acaso, no início da época, eu disse que achava um bocadinho isso. Sempre achei do Fluminense, do que o via, eu achei sempre um bocadinho isso. É um lutador com dificuldades táticas. É isso, é isso. Depois, portanto, destacar o Gilberto e queria destacar também o Darwin, que de facto me parece que se está a tornar um caso sério por essa Europa, até porque ele tem tido a felicidade barra competência de marcar ao Barcelona, ao Ajax, Sim. Ao Bayern. Liverpool, ao Bayern, e portanto isso traduz-se num currículo que é assinalável, não é? E portanto provavelmente terá aqui a nascer Que um resulta craque. por causa daquilo que o João Nuno diz, que é não ter medo, não ter noção de que está a jogar contra os É grandes, isso, é contra os isso. melhores centrais. Ter quase uma ingenuidade um pouco, não é? Uma coisa Isso, meio é. infantil. Pá, e Isto é tem uma indiferente. atitude competitiva. Eu vi-o lixado por perdermos bolas, eu via lixado por cantos em vez de lançamentos, e ele ficava doido com o Benfica em não ir para a frente. E isso, eu sinto que É o tínhamos de ter, anti-Rafa. Cultura uruguaia. É uma cultura uruguaia, não é? tínhamos de ter Esta forma de jogadores ver o jogo. assim, mais jogadores com essa É, atitude é competitiva. um anti-Rafa do ponto de vista da atitude. Completamente. Enquanto o Rafa parece que está sempre desligado de vez em quando, o Darwin às vezes até parece ligado demais. Porque há momentos em que ele perde a bola, parece-me a mim por excesso de energia, excesso de voluntariedade, vontade, sim. não é? E portanto, depois, opá, Mas eu acho que foi o melhor jogo, sem ser o jogo que marcou mais golos, para mim foi o jogo mais completo do Darwin, porque o Darwin fez tudo durante o jogo. depois destacar que me parece que nós valorizamos às vezes pouco isso. O Grimaldo parece que não fez um jogo por aí fora. Do lado dele tinha para mim aquele que é o melhor jogador do mundo. Para mim o melhor jogador do mundo é o Salah. E tinha só o Salah do lado dele. E o que é verdade é que o Salah não foi propriamente brilhante. A ponto de se andar a dizer que ele estava apagado porque não vai ao Mundial. Não, ele nunca tocou na bola em E condições. portanto, queria também, porque também não vi ninguém, pelo menos Porque o Grimaldo é conhecido pela questão ofensiva, quando defende as pessoas não ligam muito. Parece que não ligam muito. Eu senti que o Grimaldo. Agora, poderão dizer assim: foi uma noite menos boa do Salah. Ok, está bem. Mas isso é aquela coisa do que é que o ovo e a galinha, não é? O Grimaldo também tem alguma culpa nisso. Claro, há de ter, não é? E portanto, que destacar aqui o Grimaldo. Gostei do Gonçalo. Não fez um jogo brilhante, mas tem uma vontade, uma energia, o querer fazer bem, o lutar, o correr. Gosto dessa atitude. E depois, pela negativa, os dois médios, Tarab e Meite, que eu continuo a dizer, não tenho qualidade para poder estar no plantel do Benfica. Não consigo dizer isto de outra maneira. 2 golos que nós sofremos, responsabilidade direta de ambos. Não foram eles e seriam outros e acontecia a mesma coisa. Pensemos, Matites, Enzo, Feiza, acontecia isto? Não acontecia. Não, tens que pensar é com os que estão lá no plantel. Não podemos pensar nos bons tempos. Sim, mas isto para dizer com os que estão no plantel. Não, porque é que eu faço isto, João? E quando há pouco me referi ao Sálvio, é precisamente para ilustrar, não é numa espécie de saudosismo de um tempo que já não volta. É apenas para dizer, não foi assim há tanto tempo, quer dizer, parece que foi ontem que nós tínhamos esta qualidade e de repente estamos com o Meite e com o Tarab. Agora se me perguntares, podias falar ao João Mário... qualidade, ao João Paulo. As pessoas têm que perceber uma coisa, a bitola do Benfica tem que ser essa. Não deixemos de coisas, não é questão de investir muito, não, é investir bem. O Benfica tem que ter jogadores dessa qualidade, não há outra hipótese, não é menos nem mais, é dessa qualidade. E não estou a dizer que temos de ter réplicas, não é isso. Claro. É jogadores com essa qualidade, com essa atitude competitiva, com esse perfil, e depois tens um jogo de acordo com o perfil dos jogadores que tens. O nosso jogo é tudo uma confusão. Eu digo-te uma coisa, se fosse treinador do Benfica, se fosse estratega do Benfica, diretor de alguma coisa no futebol, eu dizia assim, eu olho para a minha equipa, eu não quero... O futebol que eu queria jogar não tem nada a ver com aquilo que nós jogamos. Não, de tudo. É isso. Deixa-me só dizer uma coisa, ao contrário, e não tem nada a ver com a forma como o estádio assobiou o Luís Dias, que para mim continuam, parecem-nos mistérios pela frente que a mim me metem uma confusão de todo tamanho. Eu não percebo porque é que se assobia um jogador como o Luís Dias, confesso-vos. Mas pronto, ok. Tirando essa parte, eu acho que o que mais me impressionou, e era uma das coisas que eu queria ver ao vivo, foi o Van Dijk. Que de facto é uma coisa assombrosa. Mas não eram dois Van Dijks? Pois, exatamente. Porque o outro rapazinho tinha dificuldade até a acertar na bola.
Só que Mas ele tapava tudo as costas, era o tudo. Van Dijk é uma coisa assombrosa, assombrosa. Do melhor que eu já vi, ao ponto de depois nós na viagem conversávamos sobre grandes centrais e os miúdos falavam, eu conheço o Baresi e o Maldini do FIFA. E eu, pois malta, é disso que nós estamos a falar do melhor do mundo e do... Acho que ele e o Ruben Dias serão talvez neste momento os dois centrais tops do Sim. mundo, mas este... E se calhar era uma dupla que complementava, que eu gosto muito nisso nos centrais, que é, podes ter dois muito bons, digamos assim. Por exemplo, imagina um Éder Militão, que eu gosto também muito no Real Madrid, mas tem características muito idênticas a outros. Agora, as características do Van Dijk com as características do Ruben Dias, eu acho que eram um complemento... Mas só no FIFA, acho eu, não é? Só no FIFA. Só no FIFA. Moser e Ricardo Gomes. Sim. É o Van Dijk e o Ruben. Sim, mas a qualidade não é a mesma. A qualidade não é a mesma. O que tu me estás a perguntar é se o Moser e o Ricardo Gomes não eram tão bons como estes dois? Eu acho que não. Ui, eram muito melhores. O Moser tinha algumas limitações. Estou a brincar. Não, mas acho que era uma dupla. O Ricardo Gomes, sim, esse é impressionante. Mas isto para dizer o quê? O Van Dijk foi o jogador do que eu vi no jogo, o jogador que mais me impressionou. Eu também. O Luís Dias acaba por ter um excesso de protagonismo que é dado por nós. E nós já estamos habituados àquilo. Exato. João Paulo, sobre isso eu acho que os assobios, e acho que se deve assobiar, mas são todos os jogadores no sentido de criar pressão. Claro. Ou seja, eles estão com bola e tu assobias para eles ver se os abanas. Perfeito. Agora, não é só aquele... Porque toda a gente sabe que se está a assobiar aquele jogador porque foi ex-jogador do Futebol Clube do Porto. Isso até um sentimento de inferioridade, digamos assim. É estar a dar aquele jogador um papel de destaque do tipo, tu és o rei e nós estamos aqui a olhar para ti só. Não, nós estamos a olhar para o Liverpool. E deixa-me só dizer uma coisa, Tiberio, o jogador que para mim mais me surpreendeu e pouca gente fala é o Keita. O homem é um jogador e não tem um nome que os outros têm, mas o homem é um jogador super, hiper completo. Lá está, um jogador, eu não estou a dizer que o Benfica tem que ter Keitás, eu nem sei quanto é que ele custou, mas é um bocadinho isto que é um jogador completo, defende, ataca, vai com bola, sabe passar, com qualidade, sabe fazer faltas, sabe cada momento do jogo. Pronto, e é este tipo de jogador. Eu não acho que o Keita, não haja mais alguns Keitás por aí. Eu acho que o Benfica tem que ser um clube que se calhar aproveite os Keitás aos 19, 20 anos. E eventualmente um jogador ou dois pode ser o suficiente para empurrar a equipa para um melhor nível. Os que já existem. Há jogadores que fazem os outros muito melhores. Toda a gente sabe. O João Félix. O João Félix, um Matites desta vida. Matites. Todos os jogadores à volta sabiam que estavam ali quase como um povo, lá está, que os parava a todos. E os outros jogadores podiam ir mais para a frente, podiam pressionar mais à frente, tinham um Matites. E pronto, e esse tipo de jogadores que o Benfica tem que ter, já teve e tem que ter. O Benfica tem que ter 1 a 2 jogadores de topo internacional que são desejados por Real Madrid, por City, precisa disso. Mais recentemente foi o Ruben Dias, precisamos de mais. E 1 ou 2 já chegam a fazer a diferença. E não temos nenhum neste momento. Percebo a história do Darwin, mas o Darwin ainda não é um jogador consensual a futebol europeu. Mas quem investe 20 milhões em cada jogador, digamos assim, o Benfica, não foram poucos os que custaram 20 e 15 milhões. No meio disso tudo, há erros que se vão cometer sempre, todas as épocas. Mas não podes em 10 cometer 9 erros. Tu em 10 podes cometer 5 erros, mas os outros 5 têm que ser top. Tem que ser daqueles jogadores que dizem assim, tens aqui um central, um médio, um avançado e um extremo e um lateral top. E depois os outros, complementas com a formação, com os jogadores do campeonato português. Pensemos quem nos estiver a ouvir ou a ver, numa lógica de outras modalidades. Pensemos no base do basquete ou no passador do voleibol. Qualquer um deles é óbvio, se o passador do voleibol colocar a bola com qualidade para o colega da equipa poder rematar, o remate será potencialmente melhor. Probabilidade de entrar no sítio certo, etc. O que nos acontece no futebol é que nós neste momento temos muitos passadores que acrescentem qualidade ao outro no sentido positivo, isto é, dentro da equipa, um acrescenta qualidade ao outro, torna o outro um bocadinho melhor, e nós não temos isso. E isso está-nos a condenar a um fracasso,
Porque depois, como eles têm a noção das fragilidades, cada um tenta proteger-se e tentando proteger-se acaba por não dar ao outro um bocadinho mais. E sabem o que é que eu sinto? É que quase nenhum jogador do Benfica está no seu potencial máximo. Sim, claro. Concordo. É que isso ainda é mais assustador. Talvez os centrais, tirando esses, concordo contigo. Pá, olha, tu olhas e dizes assim, pá, aquele podia dar mais, aquele não joga tanto como devia. E porquê? Porque falta tudo uma à ideia de volta conjunto, disto. claro. Eu acho que falta isto que eu estava a dizer. Repara, se eu sou o médio e coloco a bola nas costas da defesa em condições e com qualidade para o Rafa, ele vai ter mais possibilidades de fazer mais vezes. E nós não temos essa bola, não é? A maioria das bolas, por exemplo, do Rafa é ele próprio que tem que as criar. Sim. Não é? E portanto, eu acho que a lacuna está por aí. Bom, acho que já foi dito entretanto, mas vamos só repetir. O jogador do MVP do jogo? Darwin, claramente. Não é? Eu acho que... Não, sim, João Paulo? Sim. Não. Pronto, do lado do Benfica, do lado do Acho Benfica. que eu disse do lado do Benfica o Van Dijk. Desculpem lá, mas os meus lápis hoje... Temos, claramente, João Paulo teve uma crush. Podia não ser um lápis, mas podia não ser um lápis, podia ser real, não era? Podia ser real. Do lado do Benfica o Van Dijk. Esta esteve bem. Não, do nosso lado o Darwin. Parece-me que foi. E falta ainda falar um pouco sobre Nelson Veríssimo, como é que esteve. Já se falou aqui um pouco, não terá preparado. Subscrevo que o João Nuno. Teve nota positiva? Chega para nota positiva ou nem isso? Pá, sabes, eu sou. Eu acho que todos temos uma simpatia com ele no sentido do contexto onde ele se inseriu, ou seja, o que é que lhe aconteceu no momento da entrada. E isso aqui, atenção, todo o respeito máximo ao Veríssimo. Agora, o Benfica, clube, o Benfica, projeto desportivo, tem que ter outro tipo de pessoa aos Não é uma comandos. Santa Casa, não é Santa Casa e eu não sei se você. O que eu sinto, e quando eu penso tantas vezes nisto, é se eu fosse o Veríssimo, o que é que eu faria? Ele comete este atrevimento, quase com uma excesso de arrogância minha, mas eu sinto que o Veríssimo é um de nós, pá, que de repente está ali para ajudar a malta. Mas agora, tentando ser um pouco, puxar polémica, mas este jogo do Ajax e este agora com o Liverpool não foram jogos tão maus ou tão bons como os melhores de JJ na Champions, ou seja, este perfil que nós estamos a dizer que não chega do Veríssimo é um perfil muito pior e aborda os jogos muito pior do que preparava JJ com melhores plantéis? Epa, olha, isso primeiro é uma pergunta difícil de responder. Estamos a comprar equipas diferentes, modos diferentes, etc. Porque o Veríssimo teve não sei quantos meses, ou já na primeira passagem, e agora ele entra num contexto, até comparar é difícil para o Veríssimo, no sentido de ele não tem... Quando eu digo assim, o Veríssimo tem mérito na questão da Amsterdão, tem mérito, mas na minha opinião quem tem mais mérito são um conjunto de jogadores. E não quer dizer que ele... E eles não melhoraram? Não sentes que, por exemplo, defensivamente estamos um pouco melhor? Não, sinto é que o Benfica está numa posição, como falámos no início estamos aqui, que é baixa as linhas e consegue estar melhor naquele sentido. E o Veríssimo aí é inteligente também, também se não fizesse isso, levava 5 se calhar em Amsterdão e agora já não estava agora... Já não dava para levar 5 agora. Se não isso é o mínimo que também que se exige, olhar para a equipa e perceber a superioridade. Mas, por exemplo, Tibério, o que eu critico no Veríssimo é isto. Eu não estou a dizer que a mensagem interna tem que ser, olha, vamos entrar derrotados contra o Liverpool agora. Ir para a conferência de imprensa com o Ajax dizer 50-50, tudo bem, até e correu bem. E o que é que me pareceu agora? Que ele foi dizer 50-50 porque correu bem contra o Ajax. Isto parece-me um bocadinho as bandeiras à janela do Scolari, que é, correu bem uma vez, vamos pôr as bandeiras outra vez para ver se corre bem. E isto... Desculpem, mas o treinador... Falta realismo e pragmatismo. Tibério, eu olho para as conferências de imprensa e vejo muito pouco do Veríssimo, porque sinceramente não me dá nada. Eu ouvi esta e disse assim, o que é que ele falou de futebol? Ele disse, o Liverpool é uma boa equipa, o Liverpool é um top mundial, o Liverpool... mas... E o que é que o Mané faz? E o que é que o Salah faz? Falar um bocadinho de futebol. Os jornalistas também não fazem pergunta, aliás, como se viu agora as perguntas que fizeram, por exemplo, ao Klopp. Sim, foi muito mais. Mas na conferência de imprensa tentaram puxar por ele e ele não quer arriscar. Mas o Lage fez esse trabalho. O Lage preparou e disse como é que a equipa ia jogar.
Não estou a dizer que não, atenção, e estamos a comparar Lages e Veríssimos, não é bem a mesma coisa, mas o Veríssimo, ele tem medo de arriscar porque ele sabe que não é o treinador da equipa, no sentido de treinador, digamos, treinador com personalidade, ele não é um treinador de equipa Até no principal do balneário, Benfica. como é que ele consegue controlar um balneário quando lhe dizem, pá, tu daqui a 4 meses não estás aqui, estás a falar comigo assim? Não, eu não gosto de bater neste sentido porque eu tenho Não, é muito isso, eterno é isso, respeito ao é Veríssimo. isso. Pá, acho que o Veríssimo fez o que podia com as condições que tinha e com a qualidade que tem, e digamos assim, a mais não é obrigado. Agora, o problema não está no Veríssimo, o problema está Absolutamente. em quem escolhe o Veríssimo e Claro. quem acaba uma época em dezembro a fazer assim, vamos lá ver o que é que isto dá e vamos já pensar na próxima época. E se calhar devia ter sido preparada de outra forma uma época que vamos ser terceiros classificados, vai ter um Mundial, vamos começar em junho, para eu, e vamos ver se a partir de agora, que, teoricamente o Benfica, vamos ser realistas, dia 13 é eliminado no cenário normal, e a partir do dia 13 já não tem mais ponta por onde se pega a época, digamos assim. Devia apresentar o treinador como fez o United e devia estar a apresentar Fez neste agora, momento. o PSV anunciou o Van Nistelrooy. Devia Já ser tem que isso. estar a preparar tudo. Concordo. É exatamente isso. Agora, em relação ao Veríssimo, é como digo, eu sinto uma certa identificação com ele, o que é dramático, não é? Do tipo, opá, ele é um de nós que está ali a cumprir uma tarefa que lhe pediram para fazer e confesso, eu antes do jogo pensei eu não teria feito diferente e portanto acho que ele fez aquilo com o que temos nas mãos. Chegando ao dia de hoje, se me perguntam se desde que ele tomou conta da equipa já devia ter feito um bocadinho mais, isso acho que sim. Mas olhando para o que tínhamos no contexto que estamos, eu acho que ele fez o que era possível e não tenho nada a apontar em relação ao jogo do Liverpool. Daí esta minha dúvida sobre a nota ser positiva, mas eu diria que daria pelo menos o 3 para ele, de 1 a 5, dava-lhe um 3 para ele se poder safar. E em relação ao árbitro, nota negativa? Ou... Há muitas queixas a um potencial penalti sobre Eu o acho que é Darwin, penalti. Eu alguns acho que é lances. Há penalti. outra falta também sobre o Rafa ainda na primeira Isso. parte. Ali alguns... Ele deixou por normas de jogar, mas qual é que é? O João Eu Paulo, diria que é pensas? penalti. Eu diria que é penalti e que do que já vi na televisão, percebo que não tenha sido marcado, mas com o VAR tenho mais dificuldade que não tenha sido. Obviamente o Van Dijk abre o braço esquerdo apenas para impedir o movimento do Darwin e do meu ponto de vista isso é penalti, porque não estamos propriamente num jogo de handball em que é normal estar com os braços para impedir a passagem, não é? Mas é o teu querido Van Portanto, Dijk, mesmo assim eras mesmo capaz. assim, O teu, mesmo assim. Sim, o sim, teu, epá, a tinha tua que ser, crush. tinha que ser. Tinha que João ser. Olha, Nuno, Tiverio, eu odeio Penalti, falar de penalti. arbitragem, foi uma arbitragem Também, à Liga dos também. Campeões e por isso é que muitas vezes os jogadores do Benfica também têm que se adaptar e O isto não é Darwin, o fácil. Darwin, o Darwin, o Não é Darwin. fácil adaptar a uma arbitragem, digamos, à Liga dos Campeões, que é deixar jogar, enquanto que aqui em Portugal é apitos e, pronto, e sim, filmes e toda aquele rebola complexo. e. Agora, quanto a esse lance do Rafa, é falta e devia ser amarelo para o Konaté, creio eu. Agora, o lance do penalti, para mim, é um lance difícil de ajuizar, mas para mim é penalti. E porquê que eu digo que é penalti? Quem jogou futebol, e eu não sou o Pedro Guerra, obviamente, eu joguei no Damaense, digamos assim, mas quem jogou futebol sabe que aquilo é um contramovimento, ou seja, ele está a cortar para dentro, faz o movimento e corta para dentro. O defesa ficou quebrado, e seja o Van Dijk, seja o É pior isso. E defesa do faz aquele mundo, momento de desequilíbrio. e basta um toquezinho no contramovimento que faz e pede o jogador, porque ele ia ser comido ali naquela altura. E para mim é penalti. Se diz-me assim, está 1-1 em Anfield, o Salah faz isso ao Otamendi. É penalti para o Liverpool? Claro que é penalti para o Liverpool e vão marcar penalti para o Liverpool. Mas isto, e eu vou ser sincero, eu sei que isto é uma questão polémica, e hoje em dia então ainda mais polémica é, mas normalmente acontece no Campeonato Nacional. Eu não quero pôr aqui o nome do Benfica em coisa, que é, os grandes normalmente são mais favorecidos neste tipo de lances Os números contra as mostram pequenas. isso. Os números mostram isso. E na Liga dos Campeões é igual. E nós na Liga dos Campeões, por muito que Não nos somos os grandes. pronto, é Pois. isso. Queremos ser, temos que lutar para crescer cada vez mais, mas na dúvida cai sempre para os mais fortes. Já tivemos, eu lembro-me de lances do Tiago Mota, do John Terry, do Filipe As Lano em mãozinhas, as Munique. mãozinhas. Lembro-me desses lances todos. Nunca deu para nós e dificilmente dará no futuro para nós quando jogamos com essas equipas. É isso. Acho que é isso. Concordo. Para terminar, momento fora de jogo, alguma coisa que achem importante destacar, João Paulo? Sim, É o que ia fiz. destacar a tarde de ontem, o resultado do handball e a qualidade do jogo.
e aconteceu uma coisa curiosa, que foi tema de jantar hoje, aqui em casa. E por isso é que eu também pensei em trazer. Que a determinada altura, ele disse aos miúdos que nós tínhamos que ganhar por 4. Não, desculpem, que empatávamos a eliminatória a 4. Mas não, nós tínhamos que ganhar por 4. Resumindo e concluindo, nós tivemos o Por jogo 4 todo. se sofrêssemos menos de 34. Sim, mas fizemos o jogo todo a pensar que nós tínhamos que, com 4 empatávamos e que só com 5 é que passávamos para a frente. E de facto eles diziam: ei, o pavilhão já está todo em festa, ainda temos que marcar mais um. Quando em bom rigor o pavilhão já estava a festejar a passagem para a frente, digamos assim, e nós ainda achávamos que faltava mais um. E só descobrimos isso hoje ao jantar, porque estávamos a falar das emoções. E um dos meus filhos dizia que o que é que ele está a descobrir nas modalidades, que para ele é uma coisa recente, que é Benfica como o outro Benfica. Isto é, que sente as mesmas emoções, a mesma vontade, o mesmo prazer em puxar pela equipa, o estar com a equipa, que sente a ver o voleibol, ou neste caso o handball. E isto foi muito positivo para mim, porque lá está, nós já tínhamos tido a oportunidade, eles eram miúdos, tínhamos ido ver um jogo de handball, mas o jogo de handball, desculpando uma expressão, foi como bater em mortos. E portanto o pavilhão estava vazio, o Benfica ganhou o pai por 15 golos, aquilo não teve nenhum impacto neles. Não é? O jogo de ontem não. O jogo de ontem, pavilhão bem composto, muita emoção, muita energia, super atletas. Nós ficamos colocados muito perto do banco de suplentes e, portanto, tínhamos aí os atletas mesmo à nossa beira. E isso foi muito positivo e transporto isso para a magia que foi a presença do público, depois também no estádio, que de facto acho que estivemos muito bem. E durante o dia de hoje foram muitos os ingleses que partilharam isso nas redes, a admiração que tiveram pela atmosfera que se criou no estádio, foi a palavra usada pela maioria deles, e portanto valorizar isso, que de facto nós todos merecemos mais noites como esta, e ao contrário do que parece, o Benfica foi feito de noites destas. As nossas memórias boas do Benfica e a história do Benfica não se faz só de jogos com o Arouca e com o Penafiel e com equipas assim, por muito respeito que eu tenho por elas. Faz-se nestas grandes noites europeias e a noite de ontem é para ficar na nossa memória, porque foi uma grande noite. Olha, juntando ao que o João Paulo disse, e ele pode dizer isso ao filho dele, que é assim, no pavilhão, e quem vai ao pavilhão percebe que faz muito mais a diferença que no estádio. O que o adepto puxa no pavilhão, lá dentro faz muito... Sente-se tudo. É completamente diferente, por muito que no estádio, e a presença é sempre importante, não estou a dizer que não, agora no pavilhão, os jogadores, e eu já estive do lado de lá, não fui jogador, mas fui diretor, sei o que é que eles sentem, sei o que é que eles percebem do ambiente e sei a importância que tem o adepto no pavilhão. E se há jogo, que podem dizer assim, o pavilhão ganha jogos, aquele foi o pavilhão. O Benfica até começou mal, mas houve ali um momento em que o Benfica depois foi apertando o jogo, foi empatando e o pavilhão puxou para outra dimensão e acabámos claramente por cima. E estas tardes, noites, manhãs, seja o que for, que é mais preciso, não é só quando o futebol está mal que se olha para as modalidades, não é isto, mas é perceber que o adepto do benfiquista faz muito mais a diferença nos pavilhões do que propriamente no estádio. Quanto ao outro tema que eu queria falar, era a questão de Anfield. Eu tenho esta conversa muito com o Sérgio, com o Ioco, que é a união, é isto. O que o Benfica fez, 1h30, ou nem isso, ou 1 hora, para os bilhetes de Anfield, que eram 60 euros, voaram. E o Benfica ainda não tinha feito a primeira mão. Já estava tudo com Anfield. Eu tenho a certeza absoluta que há uma coisa que eu vou sentir em Anfield. Que espero lá, já tenho o bilhete confirmado, espero lá estar, que é os adeptos do Benfica vão dar um show na bancada. Perca 7-0, ganhe 7-0, empate 0-0, perca 1-0, 2-0. Não há hipótese. E tenho a certeza que no final vamos ter ingleses, como o João Paulo estava a dizer, não no Twitter, se calhar à nossa frente, a dizerem-nos assim: vocês são um espetáculo. Como eu senti em Dortmund, em Turim, em vários sítios, pessoas que olham para os adeptos do Benfica e ficam-lhes na memória o que os adeptos do Benfica são, que são a maior força deste clube, que tem que se endireitar e tem que se tornar glorioso como já foi. E eu trago para um momento fora de jogo, um momento fora do relevado, e falámos já sobre isso. Eu
tem noção que é sempre um pouco delicado trazer este assunto para aqui. Eu vejo no Topo Sul já vai para 10 anos, porque gosto do ambiente, gosto de ver o futebol em pé, gosto de estar a cantar, estar rouco no dia a seguir. Um, é o mais próximo que temos com ir para o pavilhão, estamos sempre a cantar e assim, sentimos, temos a percepção que estamos a fazer a diferença, mesmo que às vezes estejamos ou não. Agora, é evidente que o problema tem surgido e tem-se agravado nos últimos tempos, exceto uma fase em que parte do apoio teve agora durante a pandemia no terceiro anel, mas as coisas estão graves. E ontem, sobretudo na segunda parte, o resto do estádio teve melhor, pelo menos do que o Topo Sul. Eu não sei como é que os diabos estavam, não se consegue ouvir essa distância, mas sentiu-se que houve ali muita tendência para o down tempo, para a masturbação da claque da nossa música, versus o que é preciso perceber o que é que o estádio precisa. E às vezes precisa de coisas mais ritmadas, mais curtas, mais fáceis. Né? A maior parte dos adeptos não sabem as letras todas, precisam de algo mais simples. E quando queremos empurrar a força e criar aquele fogo, precisamos simplificar aquele topo a topo, gritar o Benfica. Pá, há coisas que funcionam. E é preciso às vezes deixar de ser, e não vou usar a expressão autista, porque convém mesmo respeitar os problemas do autismo, mas mesmo self-centered na forma como olhamos para a vida de uma claque ou de um grupo organizado de adeptos, para perceber que se estamos lá para ajudar o clube, é preciso criar realmente uma comunhão. E eu sinto que ontem podíamos ter feito um pouco, os topos podiam ter feito ainda mais a diferença. Porque se acho que a segunda parte o estádio esteve bem, acho que teria sido melhor. E um dos exemplos que eu senti isto foi: o jogo acabou e no momento a seguir nós não cantámos como noutras vezes. Se calhar foi ainda o estalo do terceiro golo, mas ouvimos pela primeira vez, eu só ouvi os ingleses assim que acabou os 90 minutos, em que meteram o hino à pressa, alto como sempre, e estava toda a gente calada, cabisbaixa. Se calhar foi isso, se calhar foram 90 minutos muito intensos, tudo mais, mas acho que podíamos ter feito um pouco mais ainda, porque, como dizia o João Nuno e o João Paulo que também irá a Liverpool, quem vai fora acontece algo sempre muito especial. Acho que todos nós sentimos que desta vez a nossa garganta vai ainda cantar mais, vive-se algo muito, e vive-se porque olhas para o lado e também está alguém já vermelho e rouco, e é contagioso porque é uma questão de hormonas, tudo. E as claques têm que perceber o papel delas a apoiar quem às vezes não sabe apoiar. Simplificar. Porque nós temos um potencial de tornar este estádio, e quando vamos fora, mesmo monumental, mesmo aterrador para os outros e empurrar quando a nossa equipa está menos. Eu sei que é muito complicado às vezes essas críticas às claques. Não estamos a dizer que as claques não são necessárias, longe disso, e isso é uma parte muito importante do nosso clube e do benfiquismo, mas às vezes precisam delas próprias também repensar se estão a fazer tudo bem ou não. E seria este o meu. Por isso, sabes, este vai aparecer a boiar no Tejo. Já estão a olhar para mim com esse. mas é o que eu sinto, e eu digo isto no sentido, eu quero que as coisas fiquem melhores. Acho que nós merecemos ser incontroláveis, insustentáveis, tudo mais, aterradores para os outros. Que Eu acho que na saibam. dinâmica estádio, muitas vezes, já batemos muitas vezes também nisso, a questão do speaker e toda a dinâmica estádio também faz muita diferença. Eu sei que na Liga dos Campeões a intervenção da multa é um bocadinho diferente e tudo mais, mas há momentos em que o speaker ou a pessoa que lidera isso devia ter um papel diferente, numa forma diferente. E já que vão a tantas viagens por essa Europa fora, há tantos speakers, aliás, o do Ajax, o que tu viveste lá em Amsterdão, se calhar era uma boa montra para perceber como é que uma dinâmica estádio podia melhorar, englobando toda a massa do Benfica, que junta, essa sim junta, é um inferno incrível e ao alcance dos maiores dos maiores. Eu confesso-vos, não sou especialista na questão das claques, e sinto sempre, e portanto, como não sou, também às vezes fico com a sensação de que posso ser as neiras, mas sinto sempre que nos está a faltar uma parte muito importante de apoio estruturado e organizado.
E recordo sempre o momento em que o Herrera faz o golo que nos tira o possível penta e do silêncio quase mortal que se gerou nos minutos a seguir. Houve ali uma explosão nossa, mas depois o estádio morreu. Pois. Eu também E- junto a isto, João Paulo, desculpa só dizer isto, eu também junto a isto tudo uma coisa que o Baquer disse no último Benfica FM, que é um bocado o sentimento dos benfiquistas, apesar de ser uma noite europeia, de com o 3-1, levou-se aquela coisa de, pronto, acabou a época, pá, o nosso sentimento está... Fez-se é o um funeral balão, ali, não é? tipo, Claro. Um balão que pronto, Pois. esvaziou talvez. completamente tudo, porque o que é que nós vamos jogar agora daqui para a frente? Vamos ver os outros a festejar, não é? Em casa. Sim. É o Cabelos sentimento pintados e não sei o quê, aquela É o porcaria toda. sentimento que deu a toda a gente naquele final. E o que é que nós vamos agora jogar? 6 jornadas do campeonato, mais vale não acabar. Mais vale acabar com isto tudo já. Pá, e isso depois. E o sentimento do Não, Benfica. porque temos um Hoje em objetivo dia. que é o Darem marcar os 30 golos. Isso acho que é um objetivo comum Exato. de todos os A nação benfiquistas. benfiquista, exato. Mas é esse sentimento. E o que tem acontecido à volta do Benfica nos últimos anos, esta coisa do. Olhamos para a equipa e não vemos nós próprios lá dentro. Falta aquela chama imensa, aquela alma, muitas vezes, e depois isso também, se está lá dentro inserida, vem cá para fora. Eu sei que nós devemos nós ser nós e depois passar lá para dentro, mas isto aqui há entre os dois lados, quer de dentro para fora, quer de fora para dentro, existe muita falta disso, muita falta da chama imensa que tem que virar, e tem que virar, não sei onde é que vai ser o clique. Eu pensava que Amsterdão podia ser um clique e espero que seja um bocadinho o clique da dinâmica europeia, mas depois há uma coisa que é a dinâmica europeia é excelente. O oitavos de final tem que ser o objetivo sempre. De vez em quando aos quartos e quem sabe umas possíveis meias ou até alguma vez uma final. Mas uma coisa eu quero é no final de cada época festejar o título de campeão nacional e da Taça de Portugal e da Taça da Liga e da Supertaça. É isto que eu quero no Benfica sistematicamente. Espera, E a notícia então tem que ser quando perdemos um desses. uma pergunta Fugiste rapidinha. bem. Foste desculpa, não. O João não foi brilhante a fugir ao tema das claques. Não vai aparecer a boiar no Tejo. Então vai só uma pergunta rapidinha, aquelas muito rapidinhas. Sem uns quartos ou meias finais da Champions ou uma Liga Europa? Uma Liga Europa, sem dúvida. O título. Pronto. Okay. Ninguém me tira as lágrimas de Amsterdão. Eu sei, mas é só porque o prestígio às vezes é um pouco diferente, ou então não. Pronto. Não, Era rapidinho. É evidente que ir à final da Liga dos Campeões e perder, do ponto de vista de prestígio, se calhar é muito melhor do que ganhar a Liga Europa. Mas eu não falei final, falei umas calhar... meias ou uns não, quartos. O Tibério nem falou final. Pronto. É isso. Mas eu já estava a dar um passo à frente. Não. Sim. Agora, porque de facto a Liga Europa, eu não tenho histórico. Eu lembro-me do Benfica, claro. E tenho uma ideia que o Sevilha ganha muitas. Mas eu não sei nada sobre a Liga Europa, quer dizer, não é uma competição que me puxe. Eu normalmente nem vejo as finais da Liga Europa. Se calhar aparecer João Paulo, sim, mas um troféu europeu é um troféu europeu. Ok, troféu europeu. Dá pontos e permite jogar uma Supertaça Europeia. Sim, não discuto isso. O título é título. Eu já vi o Benfica perder 5 finais, amigos. Eu lembro-me da Anderlecht, lembro-me das 2 dos campeões e 2 da... Portanto, aliás, todas as que eu vi perdi. Portanto, a culpa deve ter sido minha. Já é maldição de João Paulo, JP. Porque depois de eu ter nascido, não ganhámos mais nenhuma. No vosso caso também. Portanto, não sei se a culpa também será a vossa. É maldição de Joões, já percebi. Maldição de Joões. João Gutmann. Mas tenho que vos agradecer, tanto a ti, João Paulo, como a João Nuno, pela vossa presença. Agradecer a quem nos ouviu. Eu sei que sabe melhor ouvir ainda a quente, ou seja, tem aquele papel mais catárquico e permite-nos extravasar na hora. Terapia. Uma terapia, exatamente, usamos tantas vezes esse termo. Aqui não, procuramos fazer porque não deu mesmo, e procuramos fazer... olhar um pouco de uma forma mais racional para o que vivemos ontem, e no entanto não deixou de haver muitas emoções, porque as noites europeias são exatamente isto. E o Benfica é isso. E o Benfica é isto, e trouxemos para aqui também um pescar de olhos às modalidades. É isto que o Benfica Independente tem tentado fazer através desta equipa, falar de futebol feminino, falar de modalidades de futebol. Ainda esta semana vai sair uma conversa do Sérgio do Aires do que é que tem que saber sobre o Liverpool. Estou ansioso por isso.
temos procurado ter sempre esses conteúdos diversificados. Gostaríamos e precisamos que quem está desse lado participe mais vezes, escreva mais textos. O Benfica faz de benfiquistas e dessa troca de opiniões. Ainda agora, quando fizemos o último Beyond Tours, também foi importante as pessoas que lá apareceram e que falaram connosco. Já sabem, podem encontrar no site benficaindependente.com todos os nossos conteúdos. Podem também consultar Spotify e outros agregadores de podcasts. Vamos continuar a produzir estes conteúdos porque é feitos de e para benfiquistas. Obrigado a todos, vemo-nos brevemente e viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva.